Saudação a você, meu caro colega, de volta aqui com Advocacia na Varanda, nossa terceira temporada da Advocacia na Varanda aqui pelo YouTube, também lá pelo Instagram, porque primeiro eu posto aqui no YouTube para você que segue a gente aqui pelo YouTube, depois mando lá pro Instagram também para quem tá mais daquele lado e menos desse, né? Que legal, gente, que bom, que felicidade estar de volta aqui. Nem eu tô imaginando, nem eu tô acreditando que eu tô aqui de volta na Advocacia da Varanda depois de tanto tempo, né? Mas é assim, terceira temporada com tudo. Estamos de varanda nova aqui, numa situação nova, bacana também. Então vamos vibrar e vibrar gostoso aí, batendo um papo sobre os bastidores da advocacia. Muito legal, muito bacana. Gente, quem me acompanha, quem me segue aí sabe que eu não sou assim tão assíduo nas redes sociais, né? Eu não sou aquele cara que compartilha a vida toda, as viagens, os momentos, aquela coisa toda. As minhas postagens aqui são postagens mais profissionais e talvez o momento mais descontraído de todos é esse que a gente vive aqui no Advocacia na Varanda, né? Que agora está na sua terceira temporada. Começou lá na varanda do apartamento na pandemia, né? Depois em outra varanda e agora nós estamos nessa varanda nova aqui, muito legal, muito bacana. E muita gente trouxe aí vários temas, né? Quando eu comecei a falar para os amigos, para as pessoas que eu ia voltar aqui com a Advocacia na Varanda, eles falaram, poxa, fala disso, fala daquilo, bate um papo sobre isso, sobre aquilo. Muita gente pedindo para falar de holding, para poder falar de planejamento patrimonial. Só que, gente, eu tô cansado de falar desse negócio de patrimonial, de holding e tal. Então eu vou fazer alguns advocacias assim. Não que eu não vou falar, não que eu não vá falar, porque afinal é o que eu faço. Ultimamente, pelo escritório, eu sou responsável dentro do escritório pelo planejamento patrimonial e sucessório, mas eu quero falar de outros temas, de outros assuntos, de outras coisas bacanas aqui também, sempre mostrando aí o bastidor da advocacia, né? E o tema que eu escolhi para abrir esta terceira temporada aqui da Advocacia na Varanda, já que a gente fala de bastidor, né? Eu quero bater um papo com vocês, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os bastidores da sustentação oral. É isso aí, os bastidores da sustentação oral. Que mudou, gente? Mudou e mudou extraordinariamente, né? Essa coisa de pandemia, de julgamento, de sessão de julgamento virtual, né? As sustentações orais virtuais, isso deu uma nova cara, deu uma nova ideia, uma nova, vamos dizer assim, uma nova formatação para o contexto das sustentações orais, né? Muita gente que nunca teve coragem de sustentar na vida, que nunca imaginou que ia fazer uma sustentação oral, quando passou a ser virtual, começou a fazer lá do escritório, da câmera do escritório, tudo mais. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso porque eu, como professor, como propagador aí das sustentações orais, vocês sabem que eu já tive curso de sustentação oral, já dei orientação em sustentação oral, faço muita sustentação oral para outros escritórios, não só para o meu. Eu acho que tem que fazer mesmo, que tem que aprender, que a coisa tem que seguir por esse caminho, porque é uma ferramenta importante para o advogado na hora de ver o seu processo julgado ali no tribunal. Só que tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim também, né? O lado bom foi que começou a ser acessível, mesmo para aquelas pessoas que estão longe dos tribunais, né? Por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, o estado de São Paulo é enorme, é gigante. Tem muita gente que está lá no outro lado, lá na ponta, lá em Ourinhos, né? Sei lá, o cara, fica difícil pegar o carro, vir para cá, às vezes vir de avião, dependendo do lugar que você está aqui no estado de São Paulo, para fazer uma sustentação oral no TJ. Então a sustentação oral virtual, ela veio como uma ferramenta bacana para abrir as portas para todo mundo que queira sustentar. Só que tem um lado bom e tem um lado ruim. Começou a haver o que, gente? Nos bastidores das sustentações orais, uma banalização destas sustentações orais, né? Como eu faço muita sustentação oral, fiz muita sustentação oral no âmbito virtual e agora nós estamos retomando e fazendo as sustentações presenciais, a gente começa a ver muita gente que vai para a sustentação oral totalmente despreparado, que sustenta algumas coisas que não seriam necessário sustentar, ou ainda fazem aquela coisa decorada, né? Aquela coisa ali dentro de um ritual, de um contexto, de um texto mesmo formatado, que é como ela fazia no virtual e agora está fazendo lá na tribuna. Então isso está muito estranho, está muito confuso e está gerando, sabe o quê?
está gerando um cansaço, um desgaste nos jogadores, nos desembargadores e até mesmo nos ministros, né? Quando você fala de TST, Tribunal Superior do Trabalho, STJ, Superior Tribunal de Justiça, que são ministros, eles também estão começando a ficar cansados com o volume enorme de sustentações orais que estão acontecendo e muitas vezes sustentações orais que não eram para acontecer ou que estão acontecendo de uma forma não técnica, vamos dizer assim, né? Então nós estamos vivendo um momento muito delicado do que envolve a questão da sustentação oral. Então acho que é hora de retomada de rédeas, né? Retomar as rédeas e começar a trilhar um caminho um pouco diferente no contexto todo que envolve aí as sustentações orais, né? Então, veja só, não é tudo que você pode sustentar oralmente, não é tudo que você vai levar para o tribunal para fazer a sustentação oral. Existem matérias que já estão, que já são objeto de jurisprudência, já tem uma definição, que não adianta você ir lá e bater de frente com essa definição que já está feita, que já está concluída pelo tribunal. Só se você tiver uma coisa muito pontual que derrube aquela jurisprudência, que seja muito diferente para que você vá fazer a sustentação oral, né? O cliente gosta, doutor Rogério, o cliente gosta, legal, bacana, vai lá, o cliente gosta, é importante, mas vá consciente de que a real função da sustentação oral é trazer algo diferente, é trazer um elemento diferente para dentro do processo. Então você não pode sustentar em qualquer tema, de qualquer forma, né? Eu estava numa sustentação na primeira turma, na primeira Câmara, melhor dizendo, do DJ aqui em São Paulo, e o desembargador presidente, quando abriu a sessão para sustentação oral, ele usou esse discurso, né? Ele disse, olha gente, quem já despachou os memoriais comigo, com os outros julgadores aqui, quem já sabe como é a jurisprudência, como é que está trilhando o caminho da jurisprudência e puder evitar a sustentação oral, abrir mão da sustentação oral, porque eu já recebi no gabinete, eu já recebi os memoriais, a gente já entende como é que está formatada a jurisprudência. Se puder abrir mão da sustentação oral seria interessante, porque hoje nós temos 50, 60 sustentações orais para acontecer, nós vamos ficar aqui até o final da tarde e talvez não vai levar a nenhum lugar essa respectiva situação. Então veja só, o próprio presidente da Câmara tendo essa atitude de tentar dar uma consertada, uma corrigida na coisa toda. É um direito seu de advogado sustentar oralmente no tribunal, brigar ali pelo seu cliente, pela situação toda? Lógico que é, evidente que é. Mas a gente precisa evitar a banalização disso. Isso é muito importante. Evitar essa banalização é muito importante. Porque a sustentação oral é só a cerejinha do bolo, né? O você ir até o tribunal e fazer uso da palavra no tempo regulamentar é só a cerejinha do bolo. Na verdade, a grande importância desse ato de sustentação oral é o quê? É a preparação de belos memoriais, é você levar esses memoriais aos desembargadores, aos ministros e despachar esse memorial, conversar, seja com o assessor, seja com o julgador, mas fazer toda uma preparação para que quando você chegue na sustentação oral, você vá lá e dê o recado final para consolidar todo um trabalho de bastidor. Porque se não tiver esse trabalho de bastidor, se não tiver um memorial, se não tiver uma preparação, um despacho desses memoriais, gente, não é você falar 10 minutos, 15 minutos lá na sustentação oral que vai reverter o voto, que vai fazer o desembargador ou o ministro mudar de ideia. Entenderam? Tem que ser uma matéria muito contundente, muito forte para isso. Então, faça a sustentação oral? Sim, faça a sustentação oral, mas precedida de memoriais, precedida de um despacho desses memoriais e em matérias, em processos onde é relevante sustentar, porque senão você cai na regra geral, e a regra geral é o desembargador, é o ministro, nem dá atenção para a sustentação oral. A gente vai assistir a sustentação oral, seja presencial, seja virtual, a gente vê que o cara fala, os caras mantêm o voto, às vezes olha para um lado, olha para o outro, por quê? Porque ele não foi tocado por aquela sustentação oral. E além disso, né, quando você vai para a tribuna, você tem que ir para impressionar, para mostrar algo que ainda não foi visto no processo, algo diferente, não para falar aquilo que já está no processo. Se for para falar aquilo que já está no processo, o ministro, o desembargador já leu lá, o assessor dele leu, ou ele não está muito interessado na coisa toda. Então é um conjunto, a gente brinca que é o conjunto da obra, né? Então no bastidor da sustentação oral, você precisa primeiro escolher o caso certo e o momento certo para você fazer a sustentação oral, para não banalizar a coisa toda. E antes disso, precedendo a tudo isso,
os memoriais muito bem feitos, muito bem pontuais, o despacho desses memoriais com os jogadores ou com os assessores ali, para aí sim, no ato da sustentação, você ir lá com a cerejinha do bolo e colocar ela ali para você conseguir êxito na coisa toda. Então, hoje nós vivemos essa realidade de desembargadores cansados, de relator, revisor, terceiro, e os jogadores ali todos cansados, daquele monte de gente falando. Então, cada vez mais o advogado vai ter que se empenhar em fazer algo diferente, porque é só fazendo algo diferente que ele efetivamente vai ter resultado na sustentação oral. Esse é o bastidor, é o que a gente precisa entender por fora, né? Para quando a gente chegar na hora de colocar em prática, fazer a coisa de uma forma efetiva. Bacana? Esse foi o nosso primeiro Advocacia na Varanda dessa nova temporada aqui, e logo mais eu trago novos temas, novas situações para a gente poder bater um papo gostoso aqui na varanda. Bacana? Até mais, até o nosso próximo episódio. Até mais.